O dia em que eu sobrevivi a um lobisomem. É engraçado que as pessoas, de modo geral, acreditam muito em Deus, na existência de Deus, do diabo, na existência dos anjos, dos demônios, mesmo que não se tenha nenhuma prova concreta de suas existências além da sua própria crença e convicção. E não estou dizendo com isso que eu não acredite também. Claro que eu também acredito, sim. Mas a questão é que quando se trata de outros assuntos do sobrenatural, as pessoas costumam ridicularizar, costumam duvidar, costumam zombar muitas vezes. E um desses assuntos é justamente o assunto lobisomem, né? Pois, bem, a verdade é que lobisomens existem sim. Mas infelizmente, em 90% dos casos, é necessário a pessoa viver na pele essa situação aterrorizante, né, de estar na presença dessa criatura do inferno, para daí passar realmente a acreditar e respeitar também as histórias de quem já passou por isso. E assim foi comigo também. Foi no ano de 2006. Nesse dia em específico, nessa noite, eu quase fui vítima fatal dessa besta fera. Eu estava completamente sozinha, sabe? Nesse dia meu marido tinha viajado para Salvador para visitar a mãe dele. E durante o dia a vizinha fez uma panelada de caranguejo para o almoço e até me ofereceu para saber se eu queria. No que eu recusei, né, prontamente, mas de forma gentil, já que eu não gosto de caranguejo, nem do cheiro eu gosto. Pois bem, foi nessa noite desse mesmo dia que eu tive o momento mais aterrorizante na minha vida. Já era 10 horas da noite e naquele horário a rua já estava completamente vazia, deserta e silenciosa, sabe? Nem nas casas se ouvia absolutamente nada. O que eu achei até estranho, já que na minha rua, na rua onde eu morava, era muito normal ter movimento, no mínimo até meia-noite, sabe? Ali na rua. Já que tinha muita gente ali que não trabalhava, né, que já era aposentado, tinha gente que era aposentada e não precisava acordar cedo muitas vezes. Então até meia-noite se ouvia muita gente ainda conversando nas portas, TV ligada, som ligado, e nessa noite em específico, estranhamente, tudo estava silencioso. Mas eu assim não dei muita atenção porque eu estava concentrado nos meus estudos, na época eu fazia faculdade, né? Então eu não dei muita importância para esse detalhe, apesar de ter achado estranho. Então o que acontece? O tempo foi passando e um sentimento de inquietação começou a tomar conta de mim, meio que uma angústia, uma sensação estranha, sabe, uma intuição, um mau pressentimento. Ainda assim, eu não podia me desviar do meu foco, já que estava em semana de provas. Eu pretendia estudar até desmaiar em cima do livro. Eu estava meio que na reta final de estudos ali para a prova que seria ainda naquela semana. Mas foi aí que eu comecei a escutar um barulho muito estranho do lado da minha casa. Sabe, algum animal estava mastigando vorazmente as carcaças de caranguejo que a vizinha havia descartado, né, do lado da casa dela, bem do lado da minha casa. E estava comendo de forma voraz mesmo, sabe, com muita fome.
Eu imaginei que fosse um cachorro que estava comendo a carcaça do caranguejo. Então não dei muita importância naquele momento. Porém, eu comecei a escutar algo de estranho. A respiração era muito pesada, era muito ofegante, bufante. Não parecia ser de um cachorro. E aquilo me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Parei um pouco o que eu estava fazendo para escutar aquilo. Mas aquilo continuou mastigando tranquilamente aquela carcaça. Então eu tentei voltar aos meus estudos, mas aquela sensação não saía. Foi aí que eu comecei a sentir um cheiro meio podre. Eu pensei, poxa, aquele cachorro tá espalhando lixo todo, o fedor tá invadindo minha casa, eu não vou conseguir estudar e muito menos dormir com um fedor desse. Então nesse momento eu decidi que eu ia sair para ver se eu conseguia tanger o vira-lata que provavelmente estaria espalhando aquele lixo. Mas foi aí que o meu sentido de perigo apitou. Porque quando eu estava a caminho da porta, algo me travou. Algo me impediu de chegar até a porta, como se fosse um aviso, sabe? Aquela intuição muito forte de que seria perigoso. Então eu meio que congelei ali, perto da porta. E aparentemente, ao que parece, a criatura notou minha presença naquele exato momento. E aí eu escutei que ela parou de mastigar aquela carcaça de caranguejo. Aí eu fui tentando me afastar da porta, devagar, para aquilo não escutar, né? Eu fiquei com medo, porque um medo irracional, sabe? Eu não sabia ainda o que era, mas eu senti que era perigoso. Eu me arrepiei da cabeça aos pés. Quando isso acontece comigo, geralmente é algo muito ruim. Foi aí que, segundos depois, eu só ouvi o estrondo. A criatura se jogou na porta com tamanha força que a casa se tremeu. Por questão de fração de segundo, eu cheguei a pensar que a casa viria abaixo. Mas graças a Deus não aconteceu isso, né? A casa era bem reforçada, até me espantei com isso. Essa casa era um pouco peculiar, na verdade, né? É uma casa que eu tinha alugado há um tempo, que eu não havia de início me agradado muito com ela, porque eu achei a casa bem feia, na verdade. Mas era o que meu bolso podia pagar na época. A casa era estranha, ela não tinha janelas. Ela tinha seteiras pivotantes de madeira de lei, sabe? Maçaranduba. Bem estreitinhas mesmo. Mal dava para um gato passar por ela, sabe? E eu digo isso porque eu crio gato e realmente meu gato para passar por aquilo, ele se espremia para passar. E as portas, elas também eram feitas de madeira de lei, de maçaranduba mesmo, daquele estilo bem rústico, pesado, bem resistente, bem reforçada. Inclusive suas dobradiças também eram extremamente reforçadas. Achei tudo aquilo bem estranho. Principalmente porque as portas, que eram três, uma na frente, uma do lado, que dava para o terreno em questão, e a outra era no fundo da casa, né? Indo para o quintal. Todas essas portas, cada uma delas tinha várias trancas diferentes. Cada uma delas tinha, além da fechadura, daquela rústica também, né? Que tem um buraco da fechadura que você olha do outro lado. Além dessa fechadura rústica, tinha também 4 ferrolhos bem grandes e grossos. Um em cima, outro embaixo, que prendia no chão, e mais 2 no lateral, né? 2 laterais, também um em cima e um embaixo, em paralelo com a fechadura. Extremamente reforçada a porta. E além disso, ainda tinha uma barricada. Daquele estilo que a gente vê em castelo, né? Que bota aquelas madeiras
e só consegue derrubar usando um ariete. Bem, é exatamente isso, uma barricada daquela, só que era chumbada na parede. Era feita com ferragem de construção, ao invés de ser um- uma peça de ferro. Era aquela ferragem de construção mesmo, chumbada na parede. Ali para tirar, para arrancar aquilo, só se derrubar a parede junto, né? E vocês passava com também uma madeira de lei também, de maçaranduba, para deixar a porta bem reforçada. Todas as três portas eram dessa forma. Era bizarro. Tanto que quando eu vi aquilo, eu achei que o dono era maluco, o dono da casa. Pensei, quem é o doido que construiu isso, pelo amor de Deus? Que ideia de maluco, uma casa que não tem janela, essas portas desse jeito, parecendo até, sei lá, que o cara tá com medo de invadir a casa dele a tal ponto que precisa usar tanta coisa assim para se trancar dentro de casa. Eu não entendia realmente a proposta daquilo. Até acontecer tudo o que aconteceu, né? Então, para minha sorte, foi isso. Ele não conseguiu derrubar a porta porque era muito reforçada, extremamente reforçada. Realmente o dono conseguiu transformar aquela casa numa fortaleza impenetrável, realmente impressionante. E eu estava ali apavorada naquele momento, né, sem saber o que fazer, ouvindo aquele grunhido, aqueles sons aterradores que aquela criatura fazia. E a força com que ela batia na porta dava para ver que não era um animal quadrúpede que estava tentando ver, fazer a porta vir abaixo, até porque não teria como um cachorro fazer aquilo. E aí eu fiquei na dúvida sobre o que era, né? Eu não acreditava em lobisomem, obviamente. Aí eu fiquei preocupada. O que é isso que está batendo na minha porta? E não era a pessoa, não era uma pessoa que estava fazendo isso. Aqueles grunhidos não eram de ser humano. Eu entrei em pânico, eu comecei a chorar, fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Eu comecei a rezar. Rezei, mas rezei muito, na esperança de que aquilo fosse embora. Mas não, quanto mais eu rezava, mais irritada aquilo ficava. E com mais força ele batia nas portas. Ele não conseguiu dar do lado, foi na da frente, também não conseguiu. Veio de novo pelo lado, tentou mais algumas vezes, não conseguiu. Tentou a porta do fundo, também não conseguiu. E também deu pancadas nas seteiras, né? Mas elas também eram muito resistentes. E ele nem teria como passar por aquilo, ainda bem, né? Mas eu entrava em desespero a cada pancada que ele dava naquela porta, que eu via tudo se tremer. E aí, quando eu vi que a oração não estava adiantando, eu comecei a gritar, né, por socorro. Mas minha voz mal saía. Tamanho era o pavor que eu estava, o pânico que eu estava. Minha voz estava embargada, difícil de sair. Eu tive que fazer muita, mas muita força para conseguir soltar minha voz e gritar por socorro. Mas nada adiantava, porque ninguém foi a meu auxílio. Então eu fiquei ali esperando o pior. Tava sozinha, totalmente defesa. O máximo que eu teria ali seria uma faca de cozinha para me defender, né? Ou um pedaço daqueles paus que estava atravessado na porta, que eu duvido que eu teria tempo suficiente para pegar aquilo para me defender. E aí só sei que aquilo durou muito tempo, parecia uma eternidade. Eu não sei quanto tempo de fato levou todo aquele pesadelo que eu estava passando no momento, mas pareceu uma eternidade. Sei que depois disso eu só ouvi um alvoroço no quintal das minhas galinhas, que durou ainda durante o tempo, e enfim, silêncio novamente. Eu ouvi a criatura pulando fora do meu quintal e se afastando. E eu só tive a certeza de que ela realmente estava mais distante quando eu ouvi o seu urro, né? Meio que um uivo, mas não era um uivo de cachorro. Era algo bem mais aterrador do que um uivo mesmo, sabe? E eu pude perceber que já ecoava de longe.
Foi aí que eu tive a certeza de que ele tinha ido embora. Mas eu não consegui mais dormir naquela noite. Eu fiquei em estado de choque. Eu simplesmente não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido comigo. E aí, no dia seguinte, meu marido chegou em casa, eu estava em estado de choque, sabe? Eu, ele bateu na porta, eu com medo de abrir ainda estava apavorada. Eu só abri quando ele falou que era ele. Aí eu abri a porta. Ele viu que eu estava apavorada. Eu contei a ele o que tinha acontecido e ele, né, de todas as formas, tentou me acalmar, tentou me trazer de volta ao equilíbrio, onde eu consegui, né, voltar a uma certa normalidade ali, recobrar um pouco do, do meu equilíbrio emocional. Mas para não pensarem que isso foi apenas um devaneio da minha parte, era um cachorro ou qualquer coisa do tipo, saibam que o assunto dos vizinhos naquela rua, naquela manhã, era só sobre o lobisomem que passou na rua aquela noite. Todos estavam falando do lobisomem. E aí eu entendi o porquê de todo aquele silêncio que estava na rua na noite anterior, tão cedo, às 10 horas da noite. Todos já sabiam da presença do lobisomem e imediatamente se recolheram para dentro de suas casas, se trancaram e ficaram em total silêncio. Provavelmente eles já estavam acostumados de periodicamente aquela criatura aparecesse. Só eu aqui, coitada, não sabia disso, já que eu era nova naquele lugar. Tanto eu quanto meu marido não sabíamos. E assim, eu ainda não tinha a mínima noção do que era aquilo. E só quando os vizinhos falaram, foi que eu parei e perguntei, pera, você tá falando o quê? Aquilo era um quê? Um lobisomem? É isso que eu vi? Aí sim, foi um lobisomem que passou aqui na rua ontem à noite. Aí eu fiquei parada, sabe? Minhas pernas faltaram na hora, quase que eu caí ali na frente de todo mundo. Mas eu consegui me segurar, né? De certa forma. Eu fiquei branca feiticeira. E eu expliquei a todo mundo o que tinha acontecido comigo naquela noite. Que a criatura tentou a todo custo invadir aquela casa para me pegar, aproveitando do fato que eu estava sozinha na casa. Muitas pessoas falaram que eu dei muita sorte, porque se eu tivesse realmente aberto aquela porta, eu não estaria mais viva para contar a história. Que a minha intuição foi que me salvou naquela hora. E aí sim eu entendi o porquê a casa era daquele jeito tão bizarro, né? Provavelmente o dono da casa já sabia da existência desse lobisomem. E por saber dessa existência, ele simplesmente reforçou a casa daquela forma para que ela ficasse realmente impenetrável, impossível de se arrombar. Ou seja, ele já passou por aquela experiência anteriormente e muito provavelmente ele fez as modificações necessárias para a casa ficar o mais segura possível. Mas eu fiquei muito chateada porque ele não tinha me avisado nada disso quando me alugou a casa. Quer dizer, ele me expôs a um perigo que eu não sabia que iria passar. Ainda que eu não acreditasse na criatura lobisomem, o mínimo que ele poderia ter feito era me avisar que era perigoso à noite, que de vez em quando aparecia uma criatura estranha, muito perigosa, que poderia pôr a gente em perigo. Então, que a gente não bobeasse à noite, com casa aberta, com porta aberta. Se ele tivesse avisado, né? Mas não. A sorte é que eu já mantinha aquilo, as portas fechadas. Sempre que me fechava dentro de casa, eu trancava tudo. Era ferrolho, era tudo, né? Eu pensava, bom, se tem isso tudo, não é possível que seja à toa. Então, por via das dúvidas, eu realmente usava todos os sistemas de tranca.
para garantir que não correria nenhum risco de, sei lá, entrar um ladrão dentro de casa, por exemplo. Mas nunca imaginar que era uma criatura dessas. Pois é, eu não acreditava em lobisomem até acontecer isso comigo. Por pouco eu não fui uma vítima fatal, indefesa, em uma noite onde ninguém viria ao meu auxílio. Eu não acreditava justamente porque eu nasci e me criei na capital, em Salvador. Hoje eu moro em Alagoinhas, né? Eu vim para Alagoinhas no ano de 2004. Eu já tinha meus 20 anos de idade quando vim para Alagoinhas. E foi aqui que eu realmente passei a acreditar em lobisomens depois dessa experiência. Eu nunca tive uma experiência com lobisomem antes disso, ou pelo menos achava que não, já que eu morava na capital. Por que eu digo que eu achava que não? Digo isso porque quando eu era criança, lá onde eu morava em Salvador, no meu prédio, eu lembrei de um acontecido. Eu era muito pequena na época e eu estava na casa do meu vizinho, no apartamento dele, né? Nós morávamos no mesmo prédio e éramos vizinhos. Meu apartamento ficava virado para a rua, o apartamento dele, a sala era virada para o fundo do prédio. E o fundo do prédio era um brejo na época. Hoje não, hoje já é tudo bonitinho, tudo concretado, tem lá tudo arrumadinho, não tem mais aquele matagal que era antigamente. Mas antes era puro mato e puro brejo. E eu me lembro que uma certa noite eu estava lá no apartamento deles brincando na sala, quando o pai desse meu amigo e a mãe tiveram um comportamento meio estranho, né? Eles pararam, mandaram fazer silêncio e chamaram a gente para olhar pela janela. Afastado, com cuidado, que ele falou. Não, fique perto da janela não. Olhe daqui. Aí o que foi? Ele falou, você está vendo aqueles olhos ali, brilhando no escuro? Aí eu tive um certo trabalho para ver, porque eu não sou muito boa de identificar nada no escuro, né? Mas aí eu consegui ver sim, uns olhinhos piscando ali. Mas eu pensei, isso não é nada, isso deve ser gato, né? Porque naqueles matos atrás do prédio tinha muitos gatos, né, de rua. E a gente até costumava brincar com eles, né? Quando era criança. E eu falei, não, aquilo não é um gato, não. Ele, não, aquilo não é um gato, aquilo é um lobisomem. Ele falou aquilo pra mim de uma forma séria, porém tranquila também. Então eu pensei, não, isso não é verdade, ele tá querendo me botar medo, né? Pra me fazer logo pra casa, só pode. Eu meio que dei uma tremidinha assim, mas depois eu pensei que não, lobisomem nem existe. Isso é bobagem. Tá bom, passou. Aí eu me lembrei de outra situação em que de vez em quando à noite também alguns cachorros por ali ficavam muito agitados e costumavam ficar latindo muito, muito, muito mesmo. Foi quando minha prima estava com o cachorro dela, foi me visitar, estava com seu cachorro. E do nada, o cachorro dela começou a latir feito um louco, virado para o fundo do prédio, sabe? Direcionado ao fundo do prédio, como se estivesse vendo algo muito, muito assustador, ameaçador lá. E a gente, obviamente, não enxergava nada, né? E para a gente ter acesso de fato ao fundo do prédio, a gente teria que dar a volta inteira, sair pela frente do prédio, dar a volta pela lateral para ir lá no fundo do prédio. Mas ninguém ia fazer isso. Ninguém era doido de fazer isso. Ainda mais vendo que o cachorro estava em total alerta, né? Dava pra gente ver através dos buracos, né? Que tinha entre um andar e outro, tinham aquelas paredes de furos, né? Então só dava pra ver através dali. E tava escuro ali atrás, não dava pra ver nada. E aí eu me lembrei dos relatos, né? Também, que fala que os cachorros, quando passam no lobisomem, ficam daquele jeito. Então aí eu linkei uma coisa com a outra. Provavelmente tinha sim um lobisomem por lá, perdido no meio da cidade, não sei, né? E de vez em quando ele devia rondar ali por entre aqueles prédios, ali naquele matagal que tinha ali atrás.
E foi uma experiência assim surreal para mim aqui em Alagoinhas. De vez em quando se escuta algum relato ou outro de lobisomem em minha cidade, mas são casos muito pontuais, não é uma coisa frequente. Eu dei sorte de onde eu moro agora não ter nenhum lobisomem. Porém, quando eu cheguei aqui, eu soube que aqui já morou um lobisomem no conjunto de casas que tem aqui próximo. Tinha um senhor que virava lobisomem e aterrorizava as famílias aqui. Mas esse senhor já faleceu. Então aqui estamos em paz. Mas aqui na Bahia existem outras cidades com aparição frequente de lobisomem, como a cidade de Serrinha, por exemplo. Ali pela região do Açude, do Gravatá, ali do lado do Matadouro, costuma-se aparecer muito lobisomem por ali. As pessoas até que desconfiam de certa forma de quem seja, mas ninguém afirma de fato quem é. Talvez com medo de repente ser atacado de fato, né? Pelo lobisomem justamente por saberem demais. Então as pessoas acabam não revelando quem desconfiam que seja. E tem outra cidade que é ainda mais próxima de Alagoinhas, chamada Iambupe. E essa cidade é conhecida como a cidade do lobisomem, não é à toa. Porque é uma das cidades onde tem maior registro de aparição de lobisomem até hoje. Continua acontecendo com uma determinada frequência avistamento de lobisomem na cidade de Iambupe. Então é isso. Resumindo, finalizando, é bom que a gente mantenha a mente aberta para o sobrenatural, porque existem muitos mistérios nesse mundo dos quais a gente não tem conhecimento. E é bom a gente respeitar as histórias dos antigos, dos nossos avós, dos nossos bisavós e as histórias das pessoas que relatam suas experiências também aqui no YouTube. Porque nunca se sabe quando você pode ser a próxima pessoa a trazer também o seu relato e as suas experiências. Isso é algo que eu não desejo a ninguém. Aconteceu comigo e é uma trauma que eu carrego pro resto da minha vida. Bom, gente, esse é o primeiro relato do meu canal. Eu espero que gostem do meu relato, que é um relato verídico, aconteceu comigo, tá? E vou me desculpando qualquer coisa, por ser minha primeira vez. Não sei se minha narração ficou tão boa assim, mas prometo que procurarei melhorar cada vez mais, tá? Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem, inscrevam-se e comentem, tá bom? Até o próximo relato.